Me diz uma coisa, o quanto que você se sente um peixe fora d'água? Ou o quanto que você sente que não pertence a esse mundo, ou a sua família, ou as pessoas ao seu redor? E mais ainda, o quanto que você acha estranho que as pessoas busquem coisas que para você não tem o menor sentido? E pior, ou melhor, aquilo que tem sentido para você, quase ninguém entende. Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou terapeuta sistêmico e esse é o Dinâmicas do Ser. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Esse é um trecho de uma belíssima música do Legião Urbana, Eu Era um Lobisomem Juvenil. A gente trouxe esse trechinho para poder servir aqui de reflexão para o tema desse vídeo, né, que é o traço de caráter esquizoide, né, porque o Renato Russo é um dos grandes representantes aí desse traço, né, porque era um grande gênio, não só da música, né, um grande artista, uma sensibilidade assim incrível, né, que já estava assim à frente, né, da sua geração. As músicas de Legião Urbana, as músicas dele, né, são extremamente profundas, né, dão voz aí para muita gente que se sentia um peixe fora d'água tanto quanto ele, né? Várias músicas, né, a gente consegue perceber na própria letra esse processo onde ele coloca de forma brilhante, né, essa forma de pensar, né, e inclusive de se sentir. O esquizoide ele pensa, né, digamos assim, ele sente com a mente, ele sente com a cabeça, com os pensamentos, com aquilo que faz sentido, né? Então é algo que é muito interessante. A gente vai então explicar isso melhor, né, e aprofundar um pouco mais. A gente vai fazer outros vídeos também sobre cada um dos traços, né? Mas só para a gente poder então introduzir, a gente vai começar aí pegando ele como uma grande referência. Antes da gente entrar aqui, então vale a pena, quem ainda não viu os vídeos anteriores, né, corre lá e veja, né, porque a gente já colocou lá uma base de conteúdo para servir, né, como uma linha de raciocínio, então até para entender o que são os traços de caráter, de onde eles vieram, né, o que isso tem a ver com o formato do nosso corpo, para poder pegar, né, melhor aí esse entendimento. E outra coisa que a gente quer alinhar aqui também é o seguinte: nós temos 5 traços de caráter. Então é o traço esquizoide, o traço oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses nomes não são patologias, né, clínicas aí catalogadas, doenças mentais, distúrbios mentais. Esses nomes são os mesmos nomes que foram usados nos estudos da época onde eles vieram à tona, né? Então, na bibliografia lá do Reich, a gente vai achar são esses nomes lá. Inclusive o Reich, ele traz nas obras dele, são muito, né, não são apenas 5 traços de caráter, são muito mais. O Alexander Lowen, depois, ele pega esse estudo do Reich, ele amplia e de alguma forma ele também simplifica em 5 grandes grupos, né, que tem a ver com as 5 grandes dores existenciais da humanidade, né, que é a dor, né, da rejeição, a dor do abandono, a dor, né, da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição ou da troca, né? Então, os traços de caráter eles estão diretamente relacionados com essas 5 dores existenciais, já que eles são mecanismos de defesa, né? Onde no período de formação, de estruturação do ser, a gente teve como meio de sobreviver, o meio de achar um caminho para poder se integrar à vida, apesar, né, de algum bloqueio, de um obstáculo, de algum trauma, né, para que a gente consiga, né, mesmo assim se realizar de alguma maneira, né? Então, todos nós possuímos os 5 traços de caráter em maior ou menor quantidade. E a proporção de cada um deles é que vão, então, definir aí o nosso funcionamento, digamos assim,
mental, onde que a nossa mente, né, de forma mais profunda, ela se guia, né, por essas necessidades de se proteger dessas dores, né, e ao mesmo tempo encontra recursos para lidar melhor, para poder ganhar aí a nossa realização, que é o que todo mundo no fundo deseja, né, que é se integrar aí à vida. Então, o primeiro traço, né, a se formar é o traço de caráter esquizoide, né? O período que ele se forma é o período da gestação. Então, vamos pensar o seguinte: imagina um bebê, né, em formação, imagina a gente nesse período, o mundo, né, para esse bebê é o útero, né? Então, imagina que esse mundo, enquanto esse mundo ele tá lá dentro, né, quentinho, gostoso, harmônico, né? A gente pode tocar ali naquelas paredes, né? Pra gente como se fosse paredes, mas seria o útero, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem harmônico. Quando esse período ele é muito mais tranquilo, sem maiores, digamos assim, intercorrências, a primeira fase, né, de mielinização do nosso sistema nervoso, que começa a partir do cérebro, né, e depois vai descendo pelo caminho aqui na coluna, esse momento ele se faz de uma maneira mais agradável, né? Então, quando não há trauma, a gente não desenvolve potencialmente essa sensação da rejeição. E como que isso, né? Como que essa rejeição ela ocorre? Imagina o contrário agora. Imagina a gente dentro de um útero e de repente está tudo muito bem, né? Está tudo muito tranquilo. De repente, esse útero que estava tranquilo, aconchegante, quentinho, fica duro, né, mais rígido, apertado, frio, né, e toda vez que a gente tenta encostar ali, né, ao redor, mais frio, mais duro ainda ele fica, né? Então, por que que isso acontece? A mãe, né, durante esse período, se ela passa por alguma dificuldade, né, se algum estresse, alguma preocupação, seja ela qual for, não necessariamente a mãe rejeita esse bebê ou essa gravidez, né, mas ela tem muita preocupação se vai dar conta, como vai fazer. Ou às vezes pode até ocorrer que sim, signifique uma gravidez que não foi planejada, não foi desejada, foi em outros tipos de circunstâncias. O fato é que o estado emocional dessa mãe ele é transferido para o corpo e o corpo reage. Então, quanto mais tenso a gente fica, quanto mais medo a gente tem, mais estresse a gente tem, a tendência é o organismo estar sempre preparado ou para se defender, né? Ou para fugir. Então, o fluxo sanguíneo ele tende a ir para a periferia do corpo. Então, lá dentro, no útero, é como se ficasse menos irrigação para poder mandar mais para o corpo. O corpo ele é inteligente para poder sobreviver. Mas a percepção desse bebê é de que ele entende o que? Poxa, eu tô aqui, toda vez que eu mexo, né, toda vez que eu movo, que é onde a mãe lembra de novo e dá aquela atenção de novo, ele entende que aquele mundo ao redor dele reage contrário a ele, como se quisesse engolir. Então o que ele faz? Imagina um bebê, ele não tem para onde fugir. Ele não consegue imaginar, né, ter outro tipo de reação. Ele não tem controle sobre o restante do corpo. A única alternativa, então, que esse bebê vai encontrar para poder sobreviver ou, de alguma forma, distanciar daquela sensação de que tudo ao redor não o deseja, né, se refugiando, então, dentro da própria mente. Então, energeticamente falando, esse bebê vai entender o que? O mais importante para mim é a minha mente, nem é tanto o corpo, já que o meu corpo não vai servir de nada para eu poder resolver a minha situação. Eu vou me refugiar dentro de mim mesmo. Então, começa a se formar ali como se fosse uma espécie de cisão entre o nosso mundo interno, né, o nosso mundo mental interno e o mundo externo. Então, o traço de caráter esquizoide, a principal característica dele é o seguinte: eu prefiro viver dentro da minha mente, onde eu me sinto mais seguro e mais confortável, do que enfrentar esse mundo lá fora, já que esse mundo é hostil. Essa é a base de entendimento. Então a mente ela cria um corpo então que ela vai supervalorizar a cabeça ao invés do próprio corpo.
Então, normalmente, né, o corpo do esquizoide é um corpo muito mais magrelo, é um corpo que aparentemente é um corpo muito desajeitado, né, meio parece que é todo encaixado, mas a cabeça ela é muito mais, digamos assim, privilegiada. Então são pessoas que têm um nível mental, né, uma atividade mental extremamente ativa, né, e são pessoas que preferencialmente preferencialmente prefere é ótimo, né? Mas preferencialmente elas vão buscar estarem distanciadas, né? Daquilo que elas entendem que não as deseja. Então muitas vezes é muito comum que desde pequeno, né, as mães muitas vezes ficam muito preocupadas. Parece que meu filho não interage muito com as outras crianças, ela não quer brincar com todo mundo, ela prefere ficar no videogame, ela prefere ficar no celular, ou ela prefere ficar isolada, ela prefere ler um livro, né? Ela quer ficar no quarto dela, né? E fica muito preocupada, já achando que ali é um problema, né? Então, fala assim, meu filho não é normal, ele é estranho, ele é esquisito, né? Mas, na verdade, ele é só esquizoide, né? E não tem problema nenhum em ser assim, né? Na verdade, quando a pessoa que tem esse traço mais elevado, né? Mais presente, ela se sente muito mais à vontade em não ter que se expor no meio de grupos, no meio de multidões. E isso não tem nada a ver também com comunicação em si. O esquizoide, ele pensa, ele vê o mundo de uma maneira realmente completamente diferente do que as pessoas veem. E ele não entende, às vezes, as pessoas dando tanto valor a determinadas coisas que para ele não faz sentido nenhum. Para ele o que importa é a cabeça, né? Então quando ele vai se relacionar com alguém, por exemplo, ele vai se preocupar se aquela pessoa é inteligente. Ele vai preocupar como que aquela pessoa pensa. Então ela apaixona pelo cérebro da pessoa, né? Por esse lado. O corpo em si não tem tanta importância assim, até porque quanto maior é a porcentagem desse traço, menos também essa pessoa gosta de contato, né? Então são pessoas que muitas vezes não são muito de ficar abraçando, de ficar colando, né? Essas pessoas têm pressa se a outra pessoa está aprendendo, ela conversando, falando um monte de abobrinha que ela não está nem um pouco interessada, ela está louca já pensando o que ela quer fazer em outro lugar, ela quer ficar no canto dela. Ela tá sozinha, sossegada, vendo seu filme, vendo sua série, lendo seu livro, jogando seu videogame, é onde ela relaxa e se recupera. Então, antes disso ser um problema, né, e muitas vezes essas pessoas são chamadas de antissociais, né, o que reforça mais ainda essa dor da rejeição, porque o esquizoide ele sente o que? Ninguém me entende. Às vezes os nerds, né, chamados de nerds, né, as pessoas que são muito intelectuais e tudo, né? Mas são aquelas pessoas que aparentemente não são da moda, né? Não são, o jeito que se veste é bem diferente, né? É dentro do jeito delas, né? Mas todo mundo julga, fala, fulano de tal, todo mundo é esquisito, é estranho. Isso acaba reforçando mais ainda. Porque o esquizoide, de alguma forma, já tem digamos assim, uma capacidade mental de percepção muito mais rápida, mais ágil, inclusive, do que os outros traços de caráter. Então, muitas vezes, quando o esquizoide às vezes nem responde a essas ofensas, é muito mais porque ele tem preguiça de explicar, porque ele vai ter certeza que as pessoas não vão nem entender o que ele vai estar falando, e ele prefere às vezes calar, então, dar as costas e ficar lá. Mas quando ele encontra alguém que não o rejeita, que valoriza o que ele pensa, né, que não força ele ser de outra maneira e que entende a necessidade dele de espaço e de sossego, essa pessoa vai amar. E ela pode passar horas e horas e horas e horas conversando, batendo papo, se o assunto é interessante, que ela nem se importa. Ela é capaz de esquecer, inclusive, de comer, né? Se aquilo está sendo bom. Então, energeticamente falando, o traço de caráter esquizoide, ele vai bem se a mente vai bem. Então o corpo é como se assim, pouco importa o corpo, como pouco importa o mundo aqui fora. E aí é um pouco da música lá. Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, ou seja, se o mundo é essa,
droga, essa confusão toda, pessoas procurando coisas que para mim não tem o maior sentido, prefiro então acreditar no mundo do meu jeito. Então prefiro ter um mundo meu particular. Prefiro não viver aí fora, prefiro viver aqui dentro. Então, pessoal, isso é mais ou menos para a gente começar a entender, né, o mundo aí do esquizoide, para a gente então ver que pessoas que têm necessidade de distanciamento, pessoas que aparentemente não falam muito, não é que elas não falam muito, elas não querem conversar sobre o que está sendo falado, porque elas acham que aquilo não tem a menor importância. Mas quando elas são valorizadas naquilo que pensam, se o assunto realmente interessa, são pessoas extremamente criativas, inteligentes, capazes de tirar as ideias aí fora da caixinha. Então o esquizoide ele é ótimo para poder de repente descrever algo que muitas vezes o outro está sentindo, né, acontecendo, e o esquizoide fala, não, é isso que está acontecendo com você. A pessoa fala, não, é isso mesmo, parece que você me descreveu. E de fato é. Mas é muito mais cabeça do que o restante do corpo. Bom, pessoal, a gente vai ter muito assunto para falar de esquizoide, vai ter mais aí para frente. Isso é só para a gente ter essa primeira introdução. Então, se você está gostando desse vídeo, se você acha que alguém é importante saber desse conhecimento, compartilhe esse vídeo também, porque é muito importante. Se você não está inscrito no canal, inscreva aí para você receber a notificação dos novos vídeos, né? Ativa lá o sininho das notificações também e deixa aqui seu like, que isso ajuda o canal a crescer. E até para frente, né? Nós vamos falar aqui então na sequência dos outros traços de caráter, mas também nós vamos voltar aqui a falar bastante do esquizoide. Então, se você tem suas dúvidas, seus comentários, vai deixando aí para a gente poder captar lá o que vocês querem entender mais para fazer a montagem dos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima!